vou falar sobre as roupas afro-brasileiras e o que ela representa dentro da consciência negra, especialmente quando a gente fala em apropriação e valorização cultural. A tese de Hélio de Oliveira, de 2018, explica que o discurso sobre a consciência negra é cheio de contradições sociais e simbólicas. Muita gente consome símbolos de cultura negra, como turbantes ou tecidos africanos, mas sem entender seu verdadeiro significado. Isso é o que o autor chama de racismo que não se vê, quando há uso estético, mas não há respeito cultural. As roupas e acessórios afrodescendentes, como colares, turbantes, tecido coloridos e contas, são símbolos de ancestralidade e resistência. Durante a escravidão e depois dela, essas vestimentas têm formas de afirmar a identidade africana, mesmo em meio à opressão. Elas representavam orgulho, fé e pertencimento. Por isso, é importante entender a diferença entre apropriação e apreciação cultural. A apropriação é quando alguém usa um símbolo negro só pela estética, sem respeitar sua história. Já a valorização acontece quando se reconhece a origem, a autoria e o significado daquilo. Como diz Oliveira, usar não é o problema é usar sem entender. A moda negra foi muitas vezes explorada por marcas brancas que lucravam como símbolos afro, mas sem incluir pessoas negras na campanha ou na criação. Hoje essa discussão aparece muito em redes sociais. Quem pode usar turbantes? É homenagem ou apropriação? Essas perguntas mostram como o racismo ainda se disfarça de neutralidade, como se a cultura não tivesse cor, quando na verdade tem história. Pode ser uma forma de expressão, resistência e empoderamento dentro da cultura negra. A tese de Hélio de Oliveira, de 2018, mostra que existe uma contradição na forma como a sociedade lida com a cultura negra. Muitas pessoas dizem valorizar a negritude, mas continuam negando o racismo estrutural, que marginaliza, e isso também aparece na moda. A estética negra é consumida, mas quem cria essa moda? Os estilistas e artistas negros quase nunca recebem o mesmo reconhecimento. A moda negra é muito mais do que tendência. Assim como a linguagem e os penteados afrodescendentes, ela é um lugar de memória. Cada tecido, cada cor e cada estampa conta uma história de resistência e ancestralidade. Usar uma roupa afro é carregar séculos de luta e orgulho. Oliveira chama isso de racismo que não vê, quando símbolos negros são usados apenas como estética, sem respeito à sua origem. A verdadeira valorização acontece quando o protagonismo negro está presente. Quando os estilistas, modelos e criadores negros têm voz, espaço e reconhecimento, porque o lucro sem inclusão é só uma forma moderna de apropriação. O pesquisador Henrique Cunha Júnior lembra que, desde o século XX, os movimentos negros já usam a estética como afirmação política. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, e os grupos culturais dos anos 1970 transformaram roupas, cores e penteados em símbolos da identidade coletiva. Hoje essa herança continua viva em marcas afro-brasileiras, como Afrobox, Meninos Reis e Dendenzeiro, que unem moda, arte e militância. O projeto Consciência Negra, de 2023, lembra que aprender sobre a cultura afro é também construir respeito e cidadania. A moda é uma ferramenta de educação estética e social. Ela combate o racismo mostrando a beleza e o valor da negritude. Valorizar a moda negra é fortalecer a autoestima e transformar o orgulho em força coletiva. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os significados das vestimentas e penteados afrodescendentes. Como eles representavam muito mais do que apenas belezas, são símbolos de fé, ancestralidade e resistência. Vestir-se como um ato de identidade para o povo negro, vestir-se sempre foi um ato político e espiritual. Durante o período da escravização, os africanos escravizados, eles eram proibidos de expressar sua cultura, e as roupas se tornou uma forma silenciosa de resistência. Mesmo com tecidos simples, eles mantinham cores, amarrações e ornamentos que lembravam suas origens. Cada estampa, cada detalhe era uma maneira de dizer eu ainda sou quem eu sou. O significado espiritual dos trajes. Em muitas religiões e matrizes africanas, como o Candomblé e a Umbanda, as vestimentas têm sentido sagrado. As cores representam os orixás e cada roupa carrega uma energia espiritual.
Por exemplo, o branco é usado para Oxalá, símbolo da paz. O azul e o branco representam Iemanjá, o vermelho Ogum e Xangô. Essas vestimentas são mais do que roupa, são parte de rituais da fé e da comunicação com o divino. Os penteados afro também têm uma história muito profunda. Antes da escravidão, nas comunidades africanas, o cabelo contava história. Mostrava o clã, o estado civil e a idade e até a posição social. Durante a escravização, as mulheres elas trançavam cabelos para guardar sementes para escapar e até para desenhar mapas de fuga. Ou seja, o cabelo ele era literalmente uma ferramenta de sobrevivência entre eles. Hoje usar tranças, dreads ou black power é resgatar herança. É dizer com orgulho, o que tentam apagar eu reconstruo com a minha própria identidade. O problema da superficialidade e do desrespeito. Por tudo isso, é problemático quando alguém usa turbantes, uma trança ou uma roupa tradicional, apenas porque acha bonito, sem saber o que realmente significa. Esses símbolos, eles são acessórios da moda, são marcas da história de um povo que resistiu à dor, à escravização e ao racismo. O desrespeito acontece quando se tira o símbolo do seu contexto, apagando a história que ele carrega. Valorização e respeito como prática diária. Valorizar a cultura negra é muito mais do que usar símbolos, é reconhecer suas origens e respeitar quem os criou. A consciência negra, ela serve exatamente para isso. Lembrar que cada turbante, cada cor, cada fio de cabelo conta uma história de fé, força e liberdade. Quando uma pessoa usa esses elementos com consciência, ela não só está se embelezando, está honrando uma linhagem inteira de resistência. Oi gente, eu sou a Isabela e hoje eu vou falar sobre a culinária afro-brasileira, uma das expressões mais ricas da cultura negra, e apresentar o prato mais reconhecido no Brasil, que é a feijoada. A comida sempre teve um papel essencial na história do povo negro. Durante a escravidão, os africanos eram obrigados a cozinhar para os senhores, e com o que restava, as sobras e as partes menos nobres dos alimentos, criaram as suas próprias receitas. Era com criatividade, fé, união que eles transformou pouco e muito. A cozinha se tornou, então, um espaço de resistência e de preservação da cultura africana. É exatamente neste contexto que nasce a feijoada. Enquanto os senhores ficavam com as partes mais valorizadas do porco, os escravos recebiam as sobras, orelhas, pés e rabos. Com o feijão preto e esses ingredientes, eles criaram um prato saboroso, nutritivo e cheio de história. A feijoada, portanto, é mais do que uma comida. É um símbolo de criatividade e da força que os povos negros teve. Hoje, a feijoada é considerada um prato nacional do Brasil, mas nem todo mundo sabe que a sua origem está ligada à dor e à resistência. Ela representa o poder de transformar o que era desprezado em algo que une família e celebra a vida. Em cada panela há o sabor da ancestralidade e o perfume da luta por dignidade. Quando a gente prepara uma feijoada, a gente não está só cozinhando, a gente está repetindo um gesto que vem de séculos. Cada grão de feijão, cada tempero, cada pedaço dessa receita conta uma história de resistência. É uma das formas de homenagear os ancestrais que, mesmo em meio à escravidão, encontraram na comida uma maneira de continuar existindo. Pessoal, meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre como a dança e a capoeira são expressões poderosas da cultura negra. Desde o período da escravidão, os povos negros eles usavam a dança como uma forma de se conectar e com suas origens africanas e também de resistir à opressão. E através do ritmo e do corpo, eles expressavam sentimentos que não podiam colocar em palavras. Cada movimento era uma maneira de manter viva e espiritualidade e alegria, mesmo em tempos de dor. A capoeira surgiu nesse mesmo contexto. Ela nasceu como uma forma de
de luta criada pelos africanos e escravizados no Brasil, mas que disfarçava de dança para enganar os senhores. É, Os toques de berimbau, os cantos e os movimentos, eles mostravam liberdade e a união e a coragem. E para mostrar um pouco dessa energia, eu gravei um vídeo praticando a capoeira e mostrar como ela é uma arte que pode ser uma dança, uma luta. Ela pode ter vários tipos de sensação quando está sendo realizada. Bom dia, pessoal. Eu sou o João Lucas e hoje eu vou falar sobre como a música afro-brasileira é uma das formas mais bonitas de expressão da cultura negra. E hoje eu vou falar mais especificamente do samba. A música foi sempre uma maneira de resistir, de comunicar e de celebrar a vida. Agora eu vou falar sobre os ritmos e instrumentos utilizados pelos afro-brasileiros. Eles vieram principalmente das tradições africanas, trazidas pelos povos escravizados. Eles usavam tambores, atabaques, agogôs e berimbaus. Não é só para fazer música, mas também para se conectar com seus ancestrais e com o sagrado. A música era, e ainda é, uma forma de manter viva a memória da África no Brasil. Mesmo durante a escravidão, as rodas de canto e percussões eram momentos de liberdade. Ali o corpo podia se expressar, a voz podia gritar e o ritmo virava símbolo de resistência. Esses sons deram origem a muitos gêneros que hoje fazem parte da nossa identidade. O maracatu, o axofé, o jongo e o samba foi criado no Brasil. E sua origem são os batuques trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros. Inicialmente, as festas de danças dos negros escravos na Bahia eram chamadas de samba. Os estudiosos apontam o Recôncavo baiano como berço do samba, especialmente o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos. Após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da República em 1889, muitos negros se dirigiam a então a capital da República, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira e o candomblé. Com o samba não foi diferente. Assim, os negros começavam a fazer suas festas nas casas das tias ou vós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes que acolhiam os batuques. No Rio de Janeiro, o mais célebre desses lugares era na casa da tia, Ciata, a mãe do Santo Carioca. O samba não é só dança e música, ele é história, é ancestralidade. Cada batida de tambor, cada movimento do corpo, carrega séculos de luta e de alegria. É a prova de que a cultura negra resistiu e transformou dor em festa, preconceito e identidade. Oi pessoal, eu sou a Rafaela e eu vou falar sobre as religiões de matriz africana e a importância do respeito à diversidade espiritual. Essas religiões fazem parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade, mesmo que por muito tempo tenham sido tratadas como preconceito. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, nasceram dos saberes espirituais trazidos pelos povos africanos durante a escravidão. Elas preservam tradições, rituais e histórias que foram passadas de geração em geração, mantendo viva a conexão com os ancestrais. Cada orixá representa uma força da natureza, um princípio de vida, Oxum ligado às águas doces e o amor, Xangô, a justiça, Yansan, aos ventos e a transformação, e assim por diante. Cada canto, oferenda, roupa e símbolo carrega espiritualidade e memória. Foram chamadas de bruxaria ou coisa do demônio, quando na verdade representam fé, sabedoria e tradição. Mesmo com tanta repressão, os terreiros se tornaram espaços de resistência, lugares onde o povo negro podia manter sua cultura, sua fé e sua dignidade. Hoje, muitos símbolos das religiões afro-brasileiras, como colares de contas, roupas brancas e turbantes, aparecem na moda ou em festas, mas muitas vezes sem respeito ao seu verdadeiro significado. Esses elementos são sagrados. Usar um símbolo religioso sem entender sua origem é uma forma de apropriação.
A valorização verdadeira acontece quando há reconhecimento, empatia e respeito.